Fala, torcedor do Verdão, depois da boa vitória 2-0 fora de casa contra o Sporting Cristal pela Libertadores, o Verdão folgou na quarta, também folgou na quinta, se reapresenta agora de manhã para dar continuidade à preparação para o seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, onde no domingo vamos encarar o Remo fora de casa, um jogo difícil e que mais uma vez só a vitória interessa. Também vamos fazer aqui atualizações do mercado da bola do Verdão, Barbosa que está muito perto, será que já vai ser anunciado hoje? Vamos fazer aqui todas essas informações. Separei aqui corte da programação, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Vamos falar com o adversário do Remo então? Falamos com o mandante, agora as notícias do visitante, o Palmeiras chegando com o Vinícius Nicoletti para esse confronto do fim de semana. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você também, para os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras, como passou a Jéssica aí, está próximo de anunciar a contratação oficial do zagueiro Alexander Barbosa. Já está tudo acertado, já realizou exames médicos no Rio de Janeiro. Agora resta questões burocráticas para o Palmeiras anunciar a sua primeira contratação para o segundo semestre. Enquanto isso, o time segue se preparando. Hoje voltou a treinar depois daquela vitória na Libertadores contra o Sporting Cristal no Peru. A equipe não tem baixas em relação ao último jogo. Seguem de fora o Piquerez e o Vitor Roque, e também segue de fora o técnico Abel Ferreira, a única baixa do time. Ele vai cumprir seu último jogo de suspensão daqueles 7 que ele pegou de punição no Campeonato Brasileiro. Diante disso, o treinador também está diante de mais uma questão disciplinar. Isso porque a Conmebol abriu expediente disciplinar para julgar o gesto obsceno do treinador após o gol do Palmeiras contra o Sporting Cristal. Ele fez o gesto obsceno para o Flaco Lopes. O Flaco fez sinal de positivo e ele respondeu com o dedo do meio. O Palmeiras tem 5 dias para se defender dessa situação. Se ele for condenado, vai pegar uma multa de 25 mil dólares. Lembrando que o Abel Ferreira já foi advertido pela Conmebol na primeira rodada da Libertadores, depois da declaração que ele insinuou que o VAR não entrou em ação na final da Libertadores do ano passado, no jogo entre Palmeiras e Flamengo. É mais essa para o técnico Abel Ferreira, viu, Glaucia? Do Barbosa, vamos de Barbosa? Barbosa, bota na tela aí. Vamos lá, enquanto isso eu vou achar a foto aqui. A matéria está no espn.com.br. Isso. Do Diego Garcia, do Francisco de Laurentiis, mostrando então que já tem até tudo assinado, Hernan. A situação está toda feita já está tudo redigido, contrato, tudo batido, já tudo já fechado, as pontas estão fechadas. A questão agora é o anúncio, né? E para o anúncio acontecer, precisa de uma liberação, né? Porque, afinal de contas, o Botafogo passa por uma questão financeira, problemas ali com a SAF e tudo mais, e aí precisa ter uma liberação jurídica para poder o Barbosa ser anunciado pelo Palmeiras, para a transferência ser validada e o Barbosa ser anunciado pelo Palmeiras. Assim, é o que a gente já vinha falando aqui no Fala Fonte já há algumas semanas. Sim. Cantando essa bola. Você falou só uma hecatombe. Só uma hecatombe, e eu falei, dentro do Palmeiras já dão como certa a contratação, já tratam o Barbosa como reforço. Então, é uma questão mesmo totalmente burocrática, jurídica, de justiça, para você poder anunciar o Barbosa como teu novo zagueiro, novo reforço. É isso que o Palmeiras aguarda. Eu vou até abrir a matéria aqui. Abre de novo lá, Fabrício, porque tem até o Chico de Laurentiis e o Diego pegaram até as parcelas, porque o valor será pago em 4 parcelas, né? Parcelas de 5 milhões. Desce aí um pouquinho, ó. Tem ali, ó. Quer ver? Ali, ó. Tá aí. Deixa eu ver. Tinha algum lugar aí. Mais pra baixo. Aí não é aí. Aí, ó, Palmeiras pagará a contratação. Vai, desce mais um pouquinho aí. É de baixo. Essa daí, ó. Aí, ó. Aí, isso, ó. 5 milhões e meio no dia 4. Já deve ter pingado lá, então, né? Isso aí já caiu. Esse Pix já caiu. Aí depois tem um Pix de 4,5, ó, no final do ano. No ano novo, na virada. Na virada. Depois, na metade do ano que vem, mais 4. E depois, no final do outro ano, mais 4. Diluído, né? É uma entrada, né? O 5,5 aí é uma entrada, né?
famosa entrada, sempre a parte maior, né? Inclusive lá na matéria, vocês já podem entrar agora, tem até falando assim, mas e se atrasa um dia, se atrasa um mês, tal, ali tem até explicado como é que tá no contrato, direitinho ali como é que tá no contrato, a questão da multa, de juros e tudo mais. Foi o que aconteceu recentemente com o América do México na questão do Rafael Veiga, né? Eles atrasaram 26 dias a parcela, que era inclusive a primeira parcela do pagamento do empréstimo, mas aí você resolve, né? E no caso, é importante a gente falar que Palmeiras e Botafogo, nessa negociação com o Barbosa, o Palmeiras meio que se reaproximou do Botafogo, porque antes estava um clima chato de bastidor, né? De troca de declarações, Leila, com o próprio Textor, isso quando o Botafogo estava... num momento de vitórias, num momento ali de ganhar Libertadores, de ganhar Brasileiro. O Textor sempre foi um cara de muitas frases de efeito, e o clima não era assim dos melhores entre Botafogo e Palmeiras, até porque rivalizaram também dentro de campo. Teve eliminação do lado do Botafogo, teve aquele jogo emblemático do Brasileiro que o Palmeiras fez aquela virada e tudo mais. E teve a história da arbitragem. Da arbitragem, a troca a Leila falando que o Textor era fanfarrão, e o Textor falando sobre a questão da corrupção, colocando alguns jogos do Palmeiras como suspeitos e tal. Então, assim, era um clima mais chato, assim, era um clima um pouco mais difícil, assim, não tinha uma fluidez ali no relacionamento. Agora, com essa venda do Barbosa, Palmeiras e Botafogo voltam a ter uma linha mais reta, um papo mais reto. Inclusive, quando o Textor manda um comunicado para o Palmeiras dizendo que não iria vender o Danilo, o Palmeiras respeitou na hora e também fez desse episódio do Danilo, da carta que o Textor mandou, algo para, vamos refazer um relacionamento aqui com o Botafogo, vamos ficar tranquilo, não vamos para cima do Danilo, não vamos tentar qualquer movimento, só se ele rescindir o contrato mesmo, que é o que se fala nos bastidores do Palmeiras. Então hoje a relação Palmeiras e Botafogo, ela volta a ser uma relação saudável, com a venda do Barbosa e com o respeito que teve na história do Danilo. Olá, Bruno, você já usou a carta uma vez, hein, para falar de relação saudável de Palmeiras e Botafogo, hein, Bruno? Mas eu não vou usar outra vez, porque sempre que eu uso ou recordo, eu sou inundado de perguntas não, né, de críticas à torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo acha que eu sou agente do Danilo, acha que eu sou diretor do Palmeiras, acha que eu sou intermediário. É impressionante, porque para mim é um raciocínio tão óbvio, gente. Para quem trabalha com o mercado de transferências, especialmente o mercado de transferências, eu já falei várias vezes, o Barbosa ia sair de graça, o Palmeiras se coloca à disposição de pagar, espera, não enche a paciência, respeita o Botafogo, respeita uma despedida, o Barbosa volta a jogar. Enfim, gente, é uma aproximação, e o Hernan explicou bem, hoje a relação é muito boa. E eu não consigo não pensar que essa relação é muito boa, primeiro por conta do Barbosa, evidentemente, mas porque há ali uma questão envolvendo o Danilo. Se ficar no Brasil, saindo do Botafogo, o Palmeiras não está de portas abertas, está de portas escancaradas. E aí, Hernan, já teve gente que mandou no chat, o Hernan já contou isso aqui algumas vezes, mas como estão perguntando, eu acho que é legal a gente só responder o que está no chat, porque o chat pergunta, a gente responde. Falei, já era o Nino, não é isso, né, Hernan? Não. Aliás, hoje pela manhã, eu até estava falando com o Fabrício, nosso editor, nosso Big Boss aqui, hoje eu estava numa apuração e estava tentando atualizar a história do Nino. Tá. E faltam 2 rodadas, esse fim de semana e o próximo para terminar, né? O Krasnodar está um ponto na frente, 62, 63. E aí, algumas pessoas que estão envolvidas nessa negociação, nessa possível, provável ida do Nino para o Palmeiras, estão embarcando nesse fim de semana para a Rússia. Então, assim, tem gente já para acompanhar essa história do Nino, esse desfecho dessa história do Nino, embarcando para a Rússia no fim de semana, agora para acompanhar as últimas 2 rodadas e, obviamente, o desenrolar dessa negociação. Então, assim, tá tudo pronto para acontecer, basta o Zenit dar o sim, né, dar o aval para a negociação acontecer. De resto, proposta pronta. Já que o Nino
proposta pronta, tudo. Luva, Não, perdão, continua, tudo. Hernan, continua. Mas acho que podia soltar uma bomba essa daí, hein? Não, Não? acho que mas- é uma atualização do, Atualização, do tá. que a gente vem falando. Acho que bomba mesmo é agora, tipo assim, ó, opa, o Zenit aceitou. Tá bom. Né? Se acontecer no caso, e acho que, meu feeling, acho que talvez, muito provavelmente na semana que vem a gente já possa estar acessando esse tipo de informação. Tá. Mas vamos ver. Como ontem a gente soltou, porque é o seguinte, ó, o exame médico está sendo feito. É. Fala, E, Bruno. E aliás, Golaço, o hein? pessoal Mais uma repercutiu vez, bem, golaço. mais uma vez, a nossa informação. Nossa, muito, né, cara? A gente ficou bem feliz aí que o pessoal repercutiu O que bastante. teve de pai da criança de notícia Não, ontem. o pessoal Vamos lá. repercutindo. Mas olha, já que o assunto é Nino, eu não sei de acordo com o nosso alinhamento, com a nossa sequência de assuntos, mas eu tenho uma notícia do Cruzeiro que direta ou indiretamente também tem impacto na situação do Nino. Então, se por acaso falarmos de Cruzeiro, eu já explico. Caso contrário, eu retorno a falar essa situação do Nino mais pra frente quando o tema for Cruzeiro. A gente fala do Cruzeiro só para não deixar passar. O Bocato, eu não vi aqui o Bocato, e tem muita coisa no chat para ler também. Mas o Bocato mandou alguma coisa do Abel? Mandou. O que é, hein? Cadê? Ó, enquanto o Hernan vai procurando lá, pessoal, deixa o like aí, pô. A gente já, não é? Cadê o Tá, Bocato? Viola? Pô, Ó, sexta-feira. tá aqui, ó, no- Já tá- contamos história, Tá já na trouxemos ESPN, informação. tá no ESPN.com. Galindo consegue plugar? Pô, vai plugar. Ó. E o cara tá falando que é mentira a história do Bonovox, já mandei a foto lá também, o Galindo já vai abrir. Ó, a matéria assinada pelo Daniel Bocato. Eu não li, hein? O que é? A Conmebol abre expediente disciplinar contra Abel Ferreira pelo gesto obsceno a Flaco Lopes na Libertadores. Ih, rapaz. A gente já explicou o bastidor dessa história toda aqui. Aliás, na internet fomos massacrados por ter trazido notícia, como sempre a gente é, e que as pessoas confundem informação com opinião, e não era o caso informação, não era no caso opinião, era informação de como o Flaco e Abel lidam, como eles têm um relacionamento muito próximo, e até o Abel fazer aquele gesto lá e tal. Mas enfim, dito isso, a Conmebol agora vai apurar, porque de fato não é uma imagem legal. Não, a gente no dia seguinte Não é uma falou imagem aqui, legal. a gente trouxe a informação de como eles se relacionam, mas a gente falou, não deveria ter feito, porque e se ele é expulso na hora, e para ele explicar, não foi? A gente falou aqui, e para ele explicar que ele estava brincando com o Flaco, ou os dois estavam se entendendo ali. Não é uma imagem, assim como teve a imagem na Copa do Brasil, um gesto obsceno, Aham. onde depois o Abel, inclusive uma entrevista exclusiva para mim, ele fala que disse outra coisa, que fala, tem que ter mais coragem e tal, mas assim, o gesto é muito claro, né? Ele pede desculpas para as filhas, para a mãe, para a esposa, enfim. É um relato rápido ali que acabou acontecendo, e eu tive acesso a fazer essa entrevista com o Abel. Mas assim, não tem como você justificar, né, um gesto daquele, porque fica feio para a competição. Fica feio para a imagem do Palmeiras, um time tricampeão da Libertadores, um técnico respeitadíssimo como é o Abel. Realmente a imagem ela vai passar por essa investigação, essa apuração da Conmebol. Ô, Hernan, a matéria eu não consegui abrir aqui, mas ela fala de possibilidade de se ele for punido, o que seria? Seria multa, seria jogos? Então, Tem aí? como é que acontece? A Conmebol, quando abre esse expediente, você tem um integrante de cada país na Conmebol. Um integrante de cada país na Conmebol. E isso é passado por todos que votam se vai ter multa ou se vai ter suspensão. Isso depende muito das pessoas envolvidas ali naquela votação. Abre-se o expediente e abre-se uma votação. Então pode ser desde uma multa até um gancho. Então isso vai depender muito do que vai ser votado. A princípio, o que diz na matéria é uma multa de $25 mil. É isso, Galindo? A princípio, então, tá? É uma multa de $25 mil. Cumpre a suspensão nesse jogo contra o Remo, certo? Ele ainda cumpre a suspensão no jogo contra o Remo e voltaria, já se não me engano, contra o Cruzeiro. Tá? Então ele ainda está cumprindo aí Na Copa do Brasil ele vai a Londrina. Na Copa Normal. do Brasil vai jogar com o Jacuipense. Jacuipense, jogo da volta, E com que vai essa ser em dúvida, Londrina. né? Mas vale para a Copa do Brasil? Não, aí lembra, a gente contou aqui? Não, vai estar lá, vai Sim. no jogo contra o Jacuipense, sim. O Abel quer aparecer mais que os jogadores, mandou aqui o gameplay.
Bernabé, Jean Lucas, Nino e o atacante do Red Bull Bragantino, o Anônimos Vieira, tá perguntando, caramba, tudo isso? Eu vi falando do Bernabé, mas no Bernabé não sei, né? Pô, o Arthur tá Mas tudo bem. você vai ter você tem 3 laterais do lado esquerdo. Daqui a pouco, Vai contratar outro? Não faz sentido o Bernabé. futebol, Tem o Piquerez. futebol não é videogame, galera. Ó, tem o Piquerez. Não tem o Piquerez? Tem o Arthur, tem o GFT. Tem o Arthur que tá jogando muito bem. Será que o Piquerez vai voltar a ser titular? Eu acho que sim, né? Ele Vai, é né? titular da posição, né? É o titular. Mas o Arthur tá jogando muito bem. E o Jefté, Quase o fez Palmeiras... gol, o Arthur, Lá no Peru. Foi mesmo. E o Jefté, o Palmeiras acabou de contratar, né? O GFT é um jogador jovem, Ele tem 21 anos. ele é jovem, ele é para ser lapidado, trabalhado e tal. É que assim, eu vejo muito palmeirense, e até mesmo a mídia alternativa, a mídia palmeirense, Isso. muitas vezes criticar o jogador, né? Às vezes é uma crítica até meio que exagerada em cima dos atletas. E o GFT passou por esse processo, né? Então, é um jogador que precisa adquirir mais confiança. Treina bem, às vezes no jogo falta um pouco de confiança. De toda forma, ainda acho o caminho do Flamengo bem mais difícil, não, mas mais difícil do que o do caminho do Palmeiras. Exceção feita aí ao Palmeiras e Cruzeiro, que eu acho que é um jogo difícil para o Palmeiras, ainda que seja em Barueri, mas é um jogo... A gente não sabe muito bem o que esperar do Cruzeiro, né? A gente está vendo aí na tela agora. Então o Palmeiras vai jogar com o Remo fora, que mesmo que tenha viagem, o Palmeiras voltou, teve 2 dias de folga aqui em São Paulo, vai voltar a treinar hoje para viajar amanhã para Belém. É um jogo que o Palmeiras precisa vencer, Jacuipense já foi, e Cruzeiro aí, que eu acho que é o jogo, tirando, obviamente, o jogo contra o Flamengo, que é o jogo que vai dar mais trabalho pro Palmeiras. Ao mesmo tempo que o Cerro ganha a possibilidade de se classificar, como trouxe o Arnaldo, o Palmeiras pega um adversário morto na última rodada da Libertadores, né? Pega o Júnior Barranquilla sem nenhuma pretensão mais. Então também tem esse ponto. Acho que o Palmeiras, o legal dessa semana para o Palmeiras é que foi um bom desempenho. Sim, o Sporting Cristal é um time fraco. Sim, o Sporting Cristal é um time que não deveria dar mais trabalho ao Palmeiras, como deu aqui em São Paulo, mas é o que eu sempre falo, pegou time fácil, tem que fazer o jogo ficar fácil. O Palmeiras basicamente fez isso, com exceção dos 15 primeiros minutos, quando sofreu um pouco. Então, eu acho que é uma semana em que o Palmeiras conseguiu ter uma boa reação diante do adversário fraco, mandou uma ideia para o seu torcedor que pode jogar melhor. Vamos ver como vai ser contra o Remo, que eu acho que o Palmeiras tem que fazer mais uma partida dominante também, como fez contra o Sporting Cristal. Para comparar aí, ó, 2 telas. O Grêmio, que é o adversário do Flamengo, ele está invicto em casa no Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias e 2 empates em 6 jogos. O pior resultado foi o empate com o Grêmio em casa aí, né? E o Remo. Com o Remo, desculpa. E o Remo, que é o adversário do Palmeiras, é o pior mandante do Brasileiro. Tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas em 6 jogos. Mas em compensação, fora de casa é bem local, né? Loucão, um time louco. Não, mas endurece todos os jogos, né? Exatamente, todos os jogos não são tem duros. Isso, exatamente. Né? Não tem jogo fácil com o Remo. Não tem Sabe jogo que ele fácil. agora me despertou uma coisa, até perguntar pro Danilo também isso. Há um compromisso, você citou o jogo contra o Vitória, né? Do Flamengo. Eu não vou dizer que abriu mão, citar um exemplo em inglês. Mas as duas eliminações, derrota na final e eliminação na Copa da Inglaterra, deram mais oportunidade para o Arsenal se preparar para a Premier League. Com esse tiroteio, com um calendário terrível que nós estamos vivendo, com Libertadores, brasileiro, não sei o quê, a Copa do Brasil é um entrave. Eu sei que é uma taça, que tem dinheiro, e a torcida vai comemorar, tem todo esse detalhe. Mas se livrar da Copa do Brasil... Sempre depende de como, que nem o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians, um grande trauma. Exatamente. Dependendo de não, mas aí é um grande rival e tal. Exato. Mas é um entrave, é um negócio terrível em termos de calendário e desgaste da equipe. É a frase do Abel. Ganha o brasileiro quem ganha. Não, tem outro visionário, lembra do Noveleto, vice da CBF? Quem mandou querer ganhar tudo? É isso, Arnaldo. Ganha Mas o o brasileiro. Cruzeiro não fez também esse caminho ano passado, não foi isso? O Cruzeiro entregou a Copa do Brasil e acabou fazendo... Largou a Sul-Americana. Exatamente. Aliás, o Jameson manda aqui uma mensagem boa sobre a enquete aí, falando assim, queria ver se esses times aí estivessem no grupo do Cruzeiro, se eles iam estar todo mundo classificado. De fato, o grupo do Cruzeiro é mais enroscado, tem Boca, tem todo mundo, o Cruzeiro está com possibilidades ali.
Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação onde a mídia fez uma excelente análise aí do Palmeiras para essa sexta-feira. O Verdão que se reapresentou hoje de manhã, depois de 2 dias de folgas merecidas, depois de uma boa vitória fora de casa contra o Sporting Cristal pela Libertadores. Vitória essa que colocou o Verdão aí no seu devido lugar, que é na liderança do grupo da Libertadores, né? Agora, torcedor, o Verdão vira a página na temporada, vai pensando no seu próximo desafio, um jogo difícil contra o Remo fora de casa. A gente sabe que as questões climáticas com certeza é o que vai mais atrapalhar o Palmeiras aí nessa partida, viu? O Remo é um dos piores mandantes aí do campeonato, não venceram praticamente quase ninguém, venceram o Bahia, se não me engano, né? Venceram até bem por 4-1 lá no Mangueirão, depois só empataram e perderam. Fora de casa eles têm um aproveitamento um pouquinho melhor e o Verdão, como a gente sabe, tem um excelente aproveitamento jogando fora de casa. Palmeiras que mais uma vez não vai ter no banco de reservas o técnico Abel Ferreira, isso por conta da punição que ele sofreu ali do STJD. Palmeiras que até a Copa do Mundo vai fazer uma verdadeira maratona de jogos, porque no domingo, como eu falei, vai encarar o Remo fora de casa pelo Brasileirão. Depois no dia 13 vai enfrentar o Jacuipense, jogo da volta da Copa do Brasil. Esse jogo, Palmeiras vai poder colocar um time totalmente reserva, porque já garantiu o placar na primeira partida, onde vencemos por 3-0. Depois, pelo Campeonato Brasileiro em casa, o Verdão vai encarar o Cruzeiro no dia 16. Depois, no dia 20, Libertadores, onde vai fazer o jogo da volta contra o Cerro Porteño. Esse jogo vai ser de novo no Nubank Arena, torcedor. É isso aí, uma grande maratona de jogos para o Verdão. O Verdão tá com bom aproveitamento, 14 jogos aí de invencibilidade. Vencemos muito bem o Sporting Cristal com um grande futebol, principalmente ali, depois dos 25 minutos do primeiro tempo. Deixamos aquela má impressão deixada no jogo contra o Santos e agora o Verdão foca totalmente no seu próximo compromisso. E aí, torcedor, qual a sua expectativa para o próximo compromisso do Verdão fora de casa contra o Remo? E eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.